programa é livre para todos os públicos. Horas 5 minutos, bom dia a todas e todos, Paralelo 30 no ar, iniciando a nossa programação dessa terça-feira, 14 de maio de 2019. Um ótimo dia a todas e todos que nos ouvem e que nos assistem pela FURG TV. Bom dia, Rafael Viana. Muito bom dia, como é que estamos? Tudo bem, Rafinha. Tranquilo? Tudo tranquilo. Diazinho friozinho aí, depois de chuva. Né? Tá bom, bem. Clima do outono aí. Nosso outono rio-grandino está de volta. É verdade. Tá bem. Olha aqui, eu vou atualizar a informação da temperatura, então. Sensação térmica é de 15,13 e a temperatura 19. Umidade relativa do ar, 80%. É a informação da praticagem da Barra do Rio Grande. Rafa, nós temos aqui algumas notas, alguns convites para fazer nesse momento inicial, que é de praxe, mas antes da gente passar para esse momento, eu já vou anunciar a nossa pauta de hoje. Nós estamos aqui já com as meninas e aguardando o menino que vem, as gurias que integram a Comissão da Igualdade Racial da OAB em Rio Grande, estão aqui conosco. Então, peço uma licença para vocês, para a gente só fazer uns informes iniciais e em seguidinha a gente já começa a conversar, então. Rafinha, tens alguma nota, algum informe tenho pontual sim. Aí? Vamos lá, aqui, ó. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, tá, da FURG informa que a Associação dos Estudantes do Rio Grande do Sul, a ERGS, vai estar no Centro de Convivência, então, para confeccionar as carteiras estudantis nessa quinta e sexta-feira, tá, dia 16 e 17, nos períodos da manhã, tarde e noite. Para a confecção, a ERGS solicita comprovação da matrícula, né? Então leva o teu comprovante de matrícula aí, o teu documento de identidade, CPF e o pagamento de um valor de R$ 35. Então, encontra eles lá no CC, no Centro de Convivência, para fazer a confecção das tuas carteiras estudantis aí, se tu é estudante da universidade. Muito bem. Posso chamar aqui, Rafinha? Vamos lá, vamos junto. Então, já aproveito, trago essa nota, esse convite, já informando, então, a todos e todas que estão sempre ligados na programação das emissoras, que amanhã, então, é dia de greve nacional. Temos acompanhando aí a greve nacional da educação, então, e de várias outras categorias. As emissoras amanhã não terão a sua programação normal, né? Até porque acho que vivemos bastante fora da normalidade nos últimos tempos. E amanhã, então, é dia de mobilização nacional, tá? E temos aqui a chamada do CEPER, sindicato, e já conversamos semana passada com Cristiano e Carlos,
que, representando a Aprofurg, nos comunicaram aqui também sobre a Assembleia, e também trouxemos a notícia de que a Assembleia foi bastante expressiva. A Aptafurg Sindicato também teve reunida em Assembleia. Então, nós, as emissoras, de modo geral, e o Paralelo 30 também acompanha a programação das emissoras. Amanhã é dia de greve nacional da educação. Então, 15 de maio, contra o desmonte da aposentadoria e contra os cortes de investimentos na educação básica e superior. Tá? E o chamado diz ainda, rumo à greve geral da classe trabalhadora no dia 14 de junho. Tá? Então, amanhã acontece em Rio Grande o convite do CEPERS e do Sinterg, a passeata luminosa, às 18 horas, 6 horas da tarde. Tá? A concentração é no Juvenal Miller. E ao longo do dia nós temos mais uma série de atividades, né, que vão acontecer nesse Dia Nacional de Mobilização contra o desmonte, contra os ataques à classe trabalhadora. Rafinha, tens mais algum informe para fazer para hoje? Sim. Fazemos uma chamada aqui para o dia 16. Ó. Por favor. Poeta Sérgio Vaz apresenta palestra no dia 16, tá? Artista mineiro. Também vai participar do sarau estudantil promovido pela DAC. Tá? Então, tá aí, dia 16 agora de maio, tá? Vai ter palestra então, da Semana Acadêmica do Curso de Letras, promovido pelo Curso de Letras em parceria com a DAC. As atividades começam às 19 horas no SIDEC Sul. Sérgio Vaz é poeta e agitador cultural, autor de 8 livros e já palestrou no México, Inglaterra, Alemanha. Cofundador do sarau da Cooperifa, é também criador dos projetos Cinema na Laje, Poesia nos Muros e Poesia contra a Violência, que percorre as escolas públicas da região, batendo um papo sobre poesia e cultura. E em dezembro último, o Vaz completou 30 anos de carreira. Então fica aí o convite, tá? Para participar ali e bater esse papo com ele no próximo dia 16, escutar então a palestra dele aí e a participação na Semana Acadêmica de Letras. E era isso, eu acho. Tá bem, Rafinha. Que nós temos por aqui. E eu acho que tá bom, né? 11 horas 10 11 minutos. 10, né? Para a gente não ocupar muito o tempo aqui da nossa pauta de hoje. Mandando um abraço já pro Denison, que está nos ouvindo e que fez todo o contato aí do agendamento dessa pauta. Não pôde estar aqui hoje, mas já mando um abração para ele e diz que, na medida do possível, ia estar na escuta. Rafa, acho que podemos chamar a primeira música só para reposicionar as câmeras aqui para as meninas. Pode ser? Beleza, vamos ouvir o Chico então. E a gente já volta com a nossa pauta de hoje, convidando a todos e todas para participarem conosco, nos acompanharem. Tem a página Paralelo 30 Aptafurg no Facebook. Estamos também pela internet no site da universidade, www.furg.br. Não diga coisa à toa, não caia na vaidade, vibra só onda boa, somos cada metade que condena e perdoa a identidade de cada pessoa. Medita na paisagem a tua mentalidade. Liberdade, liberdade, nada de cara ou coroa. No céu da cidade, a lua sobrevoa nossa felicidade. Deus abençoa. Vem pôr sol, vem a noite, a chuva que lava, o vento ajuda. Viva a tua idade, realidade toda. E no céu da cidade, a lua sobrevoa nossa felicidade. Deus abençoa.
diga a tua verdade. Não diga coisa à toa, não caia na vaidade. Vibra só onda boa, só onda boa, só onda boa, só onda boa, só onda boa. Só onda boa, só onda boa, só onda boa, só onda boa. 11h14, estamos de volta. Ouvimos aí Chico Padilha para a gente fazer um momento de transição, organizando aqui a nossa mesa e as câmeras que estão posicionadas já para as nossas convidadas e para o convidado também que chegou aí com a gente, o pessoal que compõe a Comissão da Igualdade Racial da OAB em Rio Grande. E nós vamos conversar agora, entender um pouco melhor. Vou pedir para a presidenta da comissão, quem sabe primeiro a Maureen apresentar a comissão, falar um pouco de como se constituiu, né, desde quando existe e quais as pautas, né, que vocês mais encontram necessidade de trabalhar. Bom dia, Maureen, bem-vinda. Bom dia. Agradecendo a presença aqui, o espaço cedido para a comissão. A Comissão da Igualdade Racial surgiu inicialmente em nível seccional, tá, em Porto Alegre. A primeira Comissão Especial da Igualdade Racial foi fundada em novembro. A nossa comissão é bastante jovem, ela é bem recente. Ela foi instituída em março desse ano. Nós somos 9 componentes, né? Os colegas me ajudem, somos 9 colegas. Assim como outras comissões da OAB, ela foi criada com o intuito de aproximar e de fazer um reconhecimento entre os advogados, principalmente da raça negra, da etnia negra. Nós somos poucos em relação ao número total de advogados da cidade, mas muito mais do que nós imaginamos. Curiosamente, a nossa comissão se uniu e alguns colegas não se conheciam. Nós nos conhecíamos, eu e a doutora Cíntia, a doutora Cibele, que é a nossa secretária-geral, que não pôde estar aqui hoje, mas a gente não tinha noção. Na verdade, foi na criação, no surgimento da comissão, a gente não tinha noção de quantos nós éramos, nem de quem nós éramos. Então, o propósito inicial foi esse, de trazer proporcionar esse encontro entre os advogados e, claro, defender as pautas relativas à igualdade racial. Eu ressalto que a comissão não se destina apenas a advogados negros. Na sua composição, assim como outras comissões da ordem, da subseção, foi aberto um edital e divulgado entre a comunidade jurídica, entre os advogados, para que todos pudessem fazer parte, independente da sua raça, independente da sua etnia. Curiosamente, nós somos todos pretos, todos os componentes da comissão. Mas ainda a comissão não foi fechada ainda, nós não chegamos ao nosso número 20, nosso número de 20 componentes, que é o máximo, e nós estamos abertos ainda à participação de colegas. E, claro, independente da etnia. Ótimo, que bacana. Não sei se queres apresentar. Eu tenho aqui me acompanhando a vice-presidente da comissão, a doutora Cíntia Madruga. Bom dia. Bom dia. E 2 membros da comissão, a doutora Daiane Acosta Amaral e o doutor Murilo Trindade.
Bom dia, muito bem-vindos, tá? Enquanto a Maureen falava, me veio à memória e fui buscar aqui rapidamente. Eu lembro que foi entre o meio e final, foi no segundo semestre do ano passado, onde a gente teve a repercussão de um caso, e não foi o único, por óbvio, né? Onde a gente teve aqui uma advogada negra presa, né? Enquanto trabalhava, foi algemada. Né? Aí tem aqui ainda a notícia da Agência Brasil, da EBC, diz que a comissão do TJ isenta a juíza no caso da advogada negra que foi algemada. Não sei se vocês têm ideia de em que pé está hoje essa situação, mas eu trago um caso, e sei que não é o único caso, né, onde advogadas e advogados negros e negras têm esse tratamento diferente, né, seja das polícias, seja da sociedade, seja do judiciário. Então, aqui, um dos motivos, né, que levaram ao surgimento, a gente sempre teve um apoio muito forte da subseção. Do presidente, então vice-presidente da subseção, que hoje é coordenadora das comissões, a doutora Michele Galtério. Sempre que os fatos chegaram a ela, eles agiram prontamente. Mas nós temos... não foi de uma repercussão tão grande, mas quase todos nós, membros da comissão, em especial eu e as meninas da diretoria, a doutora Cíntia e a doutora Cibele, passamos por algum episódio de constrangimento, não usando a palavra, né, racismo, não, porque não se aplica aqui, mas de constrangimento por causa da raça. Situações de ser retida na porta do fórum. A gente tem aqui em Rio Grande um acordo entre a direção do fórum. Nós temos a porta com detetor de metais, e existe um acordo em que funcionários e advogados não são revistados, não são parados na porta para revista. Só que aconteceu ao contrário. Mais de um episódio, pelo menos comigo, de ser parada na porta, e algumas situações até de forma meio ríspida, né, no sentido de posso ver a sua bolsa? Não. Direto, né? E apesar de haver no meio, né, um entendimento de que não foi isso que aconteceu, não foi isso que aconteceu, todo advogado, sempre. A relativização sempre, todos os advogados passam, mas eu tive situações em que os meus clientes que eram brancos passaram e eu fiquei na porta. Então, em função disso também, e acredito que tenham sido situações assim que motivaram o surgimento da comissão. Ótimo. Até em âmbito estadual. Em função disso foi criada a comissão também, para que nós tivéssemos voz. Porque os advogados negros sempre estiveram aí. Nós temos vários colegas com muito mais tempo de profissão do que nós, e que infelizmente não puderam, por motivos pessoais, compor a comissão. E acho que todo mundo tem uma história parecida, só que nós fomos muito acostumados a fazer vista grossa e a ficar quietos muitas vezes diante do acontecido, até por receio de sofrer represálias. Imagino que sim. Né? Então, mas chega um ponto que não dá mais, né? São situações muito complicadas. É o nosso local de trabalho, né? A gente precisa ter o acesso, e eu penso que é muito complicado isso. Também em situações em audiências, são diversas, e que são situações que não são pontuais, a gente não vai enumerar aqui. Sim. Né? Sim. Mas todo colega tem um histórico de ser confundido com o réu em audiência na vara criminal. Já aconteceu isso em diversas comarcas. Não é só aqui. Não é só aqui. Isso acontece, a gente sabe que acontece todo dia. E em função disso também que as comissões são criadas. No nosso caso, a gente chegou com esse intuito, né, de primeiro dar voz aos advogados, né, e mostrar essa diversidade racial que a gente tem, que passa despercebido, porque é muito fácil ser amigo, né, entre amigos ali, entre colegas, e a gente se trata normalmente, mas existem anseios que só nós que vivemos a situação, que sentimos na pele, nós sabemos
o que nós estamos passando. Com certeza. E tu falou sobre constrangimento, racismo. Quem sabe, e penso que ninguém mais apropriado, né, para trazer essa questão, quem sabe trazer um pouco para as pessoas, porque vejo que em muitos casos, até já ouvi relatos até dentro de escolas também. É racismo, não é racismo, é injúria racial, é constrangimento. Então, quem sabe definir para que as pessoas entendam um pouco melhor, né, o que caracteriza esses conceitos. Doutora Cíntia? O racismo... Pedir para tu chegar um pouquinho mais para frente, Cíntia, por favor. Isso, tá ótimo. O racismo, ele contempla um grupo mais amplo, né? É uma coletividade, enquanto o crime de injúria racial, ele é específico a uma pessoa, ele é determinado. Até nós temos um problema para qualificar os crimes relacionados à questão racial, porque geralmente eles caem na injúria racial, que é um crime considerado menos gravoso. Tá. A injúria é considerada menos grave. Sim, ela é específica para uma pessoa. Entendi. Enquanto o racismo abrangeria um grupo, né, um coletivo. Entendi. E isso, imagino eu, que tenha uma porção de subjetividades. Aí. Sim. Na hora, né, de qualificar o crime, né, dependendo da característica, do relato, do acontecimento, é que ele vai ser qualificado entre um ou outro. Recentemente saiu uma entrevista na Zero Hora que relatou que apenas 6,8% dos casos de crimes de racismo e de injúria racial acabam com uma condenação do réu. Então, a gente vê que o judiciário ainda está, né, muito devagar nessa questão. Em uma das situações que a Maureen citou, eu tinha oferecido para o Rafa, mas o Rafa está fazendo várias coisas, vou passando a roda do chimarrão, Rafinha. Uma das situações que a Maureen citou agora há pouco foi do advogado ou da advogada ser confundido com o réu. Então imagino que quando tu traz, né, esse percentual ínfimo, muito baixo, né, de casos que, a pessoa acaba sim sendo condenada, não sei se estou usando os termos certos, tá? Né? Então, tem muito a ver com isso, né? O judiciário ainda, não só o judiciário, né? Acho que as respostas e a forma como o judiciário se porta e conduz é muito reflexo da sociedade, né? Com certeza, com certeza. Então, se isso acontece dentro do fórum, se isso acontece no momento de analisar uma situação sentencial ou não, tem muito a ver com de que forma a sociedade entende aquilo, como nos enxerga, né? Sim, se é um crime, é algo grave, tem a pressão social ou não tem a pressão social para que aquilo realmente seja levado até o final, né? Sim. Então, a gente sabe que tanto o posicionamento de um juiz e de uma juíza tem um peso na forma como a sociedade vê e vice-versa, né? É uma via de mão dupla. Então, imagino que para que se leve mais a sério, que se mude essa visão, né, que esses casos de racismo, injúria, ou enfim, de fato tenham um olhar mais criterioso, é preciso que a gente vá mudando também a visão da sociedade em relação a isso, assim, né? Que a gente não relativize, que não foi bem assim, né, como vocês disseram, tem muitas explicações, mas não foi bem isso que aconteceu, não, todas as pessoas, todos os advogados são revistados, então parece que tem sempre uma explicação para que a gente ache florear para que a gente ache normal, né, e não é normal, né? Não é, a gente tem casos, tem comarcas que tem nas suas entradas o aviso de que todo advogado deve se apresentar com a sua credencial. Não é o que acontece na nossa comarca. Então, a gente fica à mercê do que os porteiros pensam. E como é que se caracteriza, entende? Essa é a questão, como caracterizar. Por exemplo, eu olho para fulano e penso que ele pode ser advogado, ele está bem vestido, ele está bem arrumado. Eu olho para Beltrano e
Ele não é advogado. Não pode ser advogado. E fica à mercê do julgamento de cada pessoa. Do pré-conceito que as pessoas fazem quando olham para ti. Entende? Então tem... E a gente até... Eu lembro de um vídeo, uma propaganda que eu vi, que mostravam as pessoas. O que tu pensas quando tu vê um preto de terno? A primeira coisa que vem à cabeça da maioria é que ele é um segurança. Ah, tá bem. Que ele é um porteiro. Por último, chega na ideia dele ser um advogado ou ser um juiz. Eu sei que nós somos raros, entende? Mas é contra isso que a gente vem tentando lutar. E com certeza o que tu falasses, a gente fica ainda adstrito à relativização do fato. Né? A questão do classificar como injúria, como injúria racial ou como racismo é muito complicado. Acho que os colegas sabem aqui que eu sei que o racismo atinge uma coletividade, mas para mim, no momento em que um irmão é ofendido, isso me atingiu. Pois é. Não. Depende da maneira como foi colocado. É muito interessante também quando tu comenta do clamor social, né? E a criminologia vai discutir que, dentre as gamas dos crimes, existe uma seletividade do Estado e do Poder Judiciário como um todo, de todas as ações criminais, polícia, Ministério Público, a partir do clamor social para definir quais crimes vão ser mais procurados ou menos procurados, assim, mais tipificados quando chega na polícia ou menos tipificados. E a gente sabe que, dentro de um país que por muito tempo imperou o mito da democracia racial, o crime de racismo realmente não é o crime mais tipificado dentre os agentes do poder público. E aí quando o profissional do direito vai até a delegacia, que inclusive a gente está com um caso em relação a isso, os policiais não estão preparados ou às vezes não querem, por conta do racismo institucional e pessoal que eles também têm, não querem tipificar nem mesmo como injúria racial, que é um crime menos gravoso, e ainda muito menos enquanto racismo. Bom, eu já ia abordar mais um outro ponto, mas são 11 horas e 30 minutos. Posso até, quem sabe, fazer a provocação e a gente retoma no segundo bloco, pode ser. Porque enquanto vocês falam, e o Murilo agora falando, tanto dessa questão do momento de fazer a denúncia, né, registrar a ocorrência, e algumas falas que as gurias já fizeram antes também, fiquei sempre lembrando não sei se posso usar o termo semelhança, né? Mas da mesma vivência, da vivência parecida que se tem de experiência quando a gente vai, uma mulher vai até a delegacia ou também né, em casos de agressão contra a mulher, ou na polícia, ou no judiciário, ou a própria sociedade, no momento de relativizar, de julgar, de respeitar, acolher. Acontece, parece que de forma muito parecida, né, com o que vocês estão relatando. E a gente ainda tem essa questão, né, tanto do racismo, da injúria, e dentro da comissão de vocês deve ter, tanto por serem negras e por serem mulheres, né? Sim. Então, acho que a gente pode, quem sabe, abordar um pouquinho isso também no segundo bloco. E mais o que vocês queiram trazer, tá? 11 horas e 31 minutos, então vou pedir uma licença, chamar o nosso intervalo, pedir para o Rafinha chamar o intervalo ali. No segundo bloco a gente volta com mais papo por aqui, tá bem?